boa tarde, telespectadores da rede Borogodó de Telecomunicação. Estamos aqui ao vivo no seu Jornal da Tarde para transmitir mais um programa e falar sobre as perspectivas do pedagogo, falar sobre o projeto político-pedagógico, e para isso nós vamos enviar profissionais até a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas para entrevistar alguns professores. Agora vamos ao vivo com a nossa correspondente Ednilza, que está com a professora Ana Castro. Obrigado, Lázaro. Estamos aqui com a professora doutora Ana Castro, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre o PPP. Gostaria de primeiro perguntar como que o pedagogo, em sua ação de articulação, pode apresentar aos professores que a elaboração do PPP não é uma perda de tempo, e sim uma solução de problemas. Boa tarde a todos, boa tarde, Lázaro, e um alô especial à TV Borogodó. Muito bem. O pedagogo, ele deve ser entendido e visto como alguém que é um líder dentro da escola. Ele é o articulador das ações pedagógicas, do cotidiano da escola, e o PPP ele é fundamental para, entendido enquanto um documento balizador dessas ações. Então a construção ela tem que ser coletiva, e essa coletividade deverá ser articulada e organizada não só pelo pedagogo, como pelo diretor da escola, como pelo corpo técnico que compõe a escola como um todo. Obrigado. Voltamos agora no estúdio com o Lázaro. Obrigado, Ednilza, pela sua entrevista. Agora nós vamos ao vivo com o repórter Diego, que está na diretoria da Faculdade de Educação. É isso mesmo, Lázaro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós sabemos que o papel do professor cada vez mais está sendo uma missão a ser cumprida na educação na atualidade, né? Estamos hoje aqui com a professora, a doutora Francisca, ela que vai nos falar um pouco mais sobre essa experiência docente, a sala de aula, e hoje diretora da Faculdade de Educação. Professora, boa tarde. Boa tarde. Professora, a gente sabe assim, que muitas das vezes o pedagogo na sala de aula, na própria escola, ele tem uma carga de atividade muito grande a fazer. Como que ele pode priorizar essa formação dos professores a partir dessa demanda de atividades? Você pontua a formação do professor e a necessidade dele cada vez mais se aprimorar a esta profissão. É isso? Isso. E aí, como este pedagogo que também faz parte, tá, da escola e de uma certa forma ele administra, ele gere e ele prima também pela qualidade da educação, este pedagogo ele tem que priorizar sim a formação do educador, do professor que está em sala de aula. De que forma ele pode fazer isso? N formas é necessário, mas ele sozinho, o pedagogo, ele é difícil conseguir. Se faz necessário, se faz assim premente que o apoio da instituição seja dado, porque o pedagogo ele pode dar uma palestra para os professores, que melhor forme o professor, que melhor instrua o professor em determinado tema. Sim, ele pode fazer isso, tá? Mas ele também pode determinar políticas mais ampliadas para justamente melhorar a formação a nível de formação continuada, que o professor consiga cada vez mais se instrumentalizar e, de certa forma, compreender que essa formação é necessária e que essa formação vai lhe dar base, lhe sustentar na prática do dia a dia em sala de aula, tanto na escola quanto fora dela, porque a sociedade ela é diversa. Ela é diversa e nós recebemos alunos diversificados, com as suas experiências pessoais, com as suas experiências escolares, com a sua forma de ser, e o professor ele precisa estar ao encontro dessa sociedade, perceber que essa diversidade existe, tá? Desde a criança que precisa de ajuste, vamos dizer, de determinada aprendizagem, até crianças que precisam de ajuste social, que precisam ser aceitas, e que as outras precisam aceitar a sua forma. Então, o professor, essa dimensão de formação, o pedagogo, ele tem que construir dentro da escola uma política que se faz necessária e se faz urgente para melhorar essa formação. Muito obrigado, professora. Nós voltamos ao estúdio. É com você, Lázaro.
Muito obrigado pelas suas contribuições também. Nós vamos agora com o nosso correspondente Jefferson, que está ao vivo na coordenação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. Obrigado, Lázaro. Estamos aqui diretamente com o professor Paulo Freire, aqui na Universidade Federal do Amazonas. Professor doutor Paulo Freire, certo? E nós temos uma dúvida muito grande, inclusive de todos os nossos telespectadores, professor. Como realizar um acompanhamento de observação sem que o professor, em sala de aula, se sinta incomodado? Para a melhor coleta de informações, poderia nos dar essa informação, por favor? Bom, a gente tem que considerar uma questão histórica de que a presença do pedagogo na escola sempre foi para o professor uma espécie de uma ameaça de controle. Então, simplesmente a aula assistida pelo pedagogo em sala de aula, por natureza, já pode configurar uma intervenção, um controle do trabalho do professor. Então, a primeira coisa, eu penso que seja que o pedagogo consiga quebrar essa resistência do professor. A partir de quê? De um trabalho coletivo, né, de um planejamento coletivo, e que o próprio professor entenda que aquele processo é um processo que vai fazer bem para todo o trabalho pedagógico. Não tem como o pedagogo estar numa sala de aula assistindo uma aula do professor sem que haja esse espírito de confiança por parte de todos. Né? Já começa por aí. A segunda questão é realmente a certeza de que a presença do pedagogo na sala de aula não vai influenciar apenas para aquela aula daquele professor que ele está sendo assistido, e nas outras aulas em que o pedagogo não esteja presente, ele não cumpra com aquilo que é para cumprir. Então, o meu questionamento é na validade dessa técnica, dessa atividade. Né? Porque eu tenho por experiência, como pedagogo de escola, que a minha presença em sala de aula com o professor trouxe ótimos resultados das aulas dos professores, mas não condizia com a realidade. Tem um fato muito interessante que eu vivi, que eu fui convidado por um professor para assistir uma aula dele, assisti, a aula foi muito boa, e no corredor os alunos vieram comigo e disseram: professor, você tem que assistir mais essa aula, porque ele nunca deu aula assim. Então, assim, eu acho que é possível, sim, é possível que o pedagogo auxilie na formação do professor assistindo uma aula do professor, mas ela só vai acontecer se houver realmente um espírito de confiança, né, o entendimento de que é um trabalho coletivo e que o pedagogo não está ali para fiscalizar, julgar ou avaliar esse professor, né, no seu desempenho. E isso é possível, como eu falei, com confiança e com trabalho coletivo. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Acredito que o senhor tirou dúvida de todos os nossos telespectadores. E vamos voltar ao estúdio com o Lázaro. Muito obrigado pelas suas contribuições. Nós agora vamos ao vivo com a nossa correspondente Gabriele, que está lá no PPGE para fazer sua entrevista. Obrigada, Lázaro. Estamos aqui hoje com a professora doutora Nina Mourão. Nós viemos fazer essa entrevista com você perguntando como é que realiza a formação de professores em um grupo composto de professores de anos iniciais e finais do ensino fundamental, inclusive de diferentes áreas do conteúdo. Bem, eu vou me ater à pesquisa, à ação que nós desenvolvemos numa escola aqui no Jorge Teixeira, e trabalhamos 7 anos nessa escola, né, onde vinha a formação de professores. Né? Então nós fizemos um projeto, esse projeto vinha o PPP, e como formar professores, eles estando em sala de aula. Né? Então nós optamos que os professores deveriam colocar as suas dificuldades ao ministrar a disciplina, de modo que eles, ao colocar suas dificuldades, nós trazíamos professores de determinada área para trabalhar a teoria e a prática na sala de aula. Inclusive, nesses dias que os professores iam para a formação, eram os alunos da universidade que ficavam na sala de aula com recreação, com leitura de histórias, para que as crianças não saíssem da escola, não se suspendesse a atividade escolar.
Então, os alunos, era um projeto de pesquisa e extensão, então os alunos da universidade ficavam com as crianças, faziam as tarefas, contavam história, recreação, etc. Então, um exemplo, o professor estava trabalhando fração e nós verificamos que as crianças estavam tendo dificuldade nesse conteúdo matemático. Então, nós chamamos uma professora da CEMED, né, que tinha um mestrado em educação matemática, para que ela trabalhasse o que era fração no ponto de vista teórico e depois trabalhasse na prática como trabalhar a fração. Inclusive, trabalhando com os professores, ensinando os professores como utilizar determinados materiais disponíveis da escola que os professores não utilizavam. Por exemplo, os blocos lógicos, o material dourado. Então, a professora, né, vinha, o curso era de uma semana, a professora vinha e trabalhava teórica e prática, teoria e prática, o conteúdo. E nós acompanhávamos o trabalho do professor na sala de aula, verificando as suas dificuldades. Fizemos isso também no que se refere à questão da leitura, do letramento, né? Os professores estavam tendo dificuldade em alfabetizar. Esses professores, eles já recebiam, eram professores do terceiro ano, e eles já, em tese, as crianças já teriam que chegar no terceiro ano lendo, mas chegavam no terceiro ano e não estavam lendo. Então, nós começamos a trabalhar com os professores a concepção de letramento. Inclusive, convidamos algumas pessoas daqui, da nossa casa, como a professora Raiolanda, né, que levou toda a teoria sobre letramento para a escola. E nós entendemos que o processo de formação não é só formação de conteúdo. A formação é muito mais do que só conteúdo. A formação, ela é ética, ela é de conteúdo e ela é política, né? Então, nesse processo dessa pesquisa, nós trabalhamos todos esses aspectos. Então, aqui queremos agradecer a presença da professora doutora Arminda Mourão e voltamos à redação com o Lázaro. Muito obrigado a todos os repórteres que foram fazer a entrevista. Também agradecemos os telespectadores da TV Borogodó. Amanhã voltaremos com mais informações.